Bom dia Bom dia. e bem-vindos a este webinar organizzato pela Stelligence e pela ArcelorMittal Building Solution Portugal. Título do webinar é Sustentabilidade e soluções para o desempenho ideal do telhado e sustentabilidade de construção, Helioroof. Os oradores serão Andrea Rossi e Gonzalo Cascarejo. Bom dia. Bom dia. Quem somos nosotros do Stelligence e que fazemos? Somos uma rede mundial de engenheiros. Temos colaboração com empresas imobiliárias, empresas de engenharia, arquitetos, empreendedores nos mercados da construção e infraestrutura. Stelligence oferece suporte técnico gratuito com uma abordagem holística, desde o projeto inicial até a entrega final da obra, enfocados em fornecer soluções econômicas, inovadoras e sustentáveis para cada projeto. Podemos orientar sobre a melhor utilização da nossa carteira de produtos de alto valor acrescentado e trabalhamos com nossa equipa de investigação e desenvolvimento nos estudos de caso, LCA com índices de referência confirmadas. Nossos estudos de caso e avaliação de ciclo de vida são utilizados processos externos de revisão e validação por entidades independentes. Como exemplos de estudos de caso, obras altas, rascacielos, oficinas, armazenes industrial y logístico, pontes también. Es importante decir que tenemos en esta nuestra abordaje holística muchas soluciones desde cimientos hasta cubierta del edificio, pasando por columnas, vigas, envolventes. Y ArcelorMittal Stelligence Engineering acompanha durante toda a duração do projeto, desde a ideia inicial até o fornecimento dos materiais, ayudando los inversores, los ingenieros en desarrollar su idea e hasta encontrar os materiais melhores. É útil pensar que possíveis alterações no ciclo de vida têm custo, e quanto mais cedo se faz cambio, tanto mais é barato o mesmo cambio e a mesma ideia. Queremos mostrar também nossa ambição de liderança no tema de descarbonização e de controle e redução de emissões de dióxido de carbono. Há que pensar que o mundo moderno depende do água, em todos os sectores industriais da construção. Existem métodos de produção de água com diferentes emissões do dióxido de carbono. Mais ou menos 70% da produção mundial do acero se faz no alto forno, e produzir 1 tonelada de água em alto forno causa emissão de 2,25 toneladas de dióxido de carbono. Existem outros métodos de produção. Por exemplo, utilizar um forno de arco elétrico com gás natural para reduzir diretamente el mineral de hierro.
mais ou menos 5% da produção mundial de água se faz assim. E este método conlleva a emissão de 1,12 toneladas de dióxido de carbono por uma tonelada de água. E o método mais eficiente hoje, un forno di arco elettrico con produzione de sucata, utilizzando sucata en este tipo de forno. Mais ou menos 25% da produção mundial se hace assim, e dentro do grupo ArcelorMittal também. Assim, para cada tonelada de ajo produzido, temos uma emissão de 0,62 toneladas de dióxido de carbono, um valor muito menor que com o método tradicional de alto forno. Claramente, a descarbonização é um processo largo. Há também atividades acessórias complementares que permitem de reduzir e controlar mais as emissões na atmosfera. Por exemplo, temos um projeto chamado Torero, no qual, neste projeto, os resíduos de processamento de madeira são submetidos a pirólise, uma combustão sem oxígeno, produzindo biocarvão. Este biocarvão se utiliza como combustível no alto forno. E isto é algo mais que a ArcelorMittal hace para reduzir suas próprias emissões. O futuro, pero, será hornos de arco elétrico combinados com eletrólise direta de água para produzir hidrógeno, e hidrógeno para redução direta do ferro. Assim, Long Products de ArcelorMittal Europe ha calculado que o aço X-Carb reciclado e produzido de forma renovável tem uma pegada de dióxido de carbono tão baixa como 0,3 toneladas de dióxido emitido por tonelada de ajo fabricada, quando o ajo é produzido utilizando 100% sucata. Este valor é muito inferior à média de produção mundial, que hoje em dia é de 1,9 toneladas de dióxido de carbono. Então, um grande resultado. Stelligence pode acompanhar os clientes do setor da construção com declarações ambientais de produto para todos os produtos utilizados na construção. Perfiles, painéis sándwich, sections, ribas, fibras, por qualquer podemos suportar. E relativamente aos planos usados na construção, dou exemplos de valores de emissões de dióxido de carbono com ajo X-Carb reciclado e produzido por fuentes renováveis, comparado com valores do alto forno. Exemplo, por uma bobina de ajo laminado em quench, em alto forno, as emissões são de 2,23 toneladas de dióxido de carbono por cada tonelada de ajo. Com acero X-Carb RRP baixa a 0,6, uma grande redução, um grande resultado. E dentro da oferta de produtos feitos em ajo X-Carb, reciclado e produzido por fontes renováveis, temos também painéis sándwich e steel deck, e podemos ter
reduções hasta 43% no carbono incorporado no produção de pães sándwich e hasta menos 67% no steel deck. En último, também ArcelorMittal Fibers pode produzir e entregar ajo X-Carb reciclado y producido a partir de formas renováveis, fibras para cimientos, para mezclar com concreto. Que passa? Que acontece se juntamos todas as possibilidades que hemos visto? Em nossos estudos de caso, temos um exemplo de um centro de dados cuja solução construtiva inicial com um ajo muito comum e básico S275 dava uma emissões por metro quadrado de até 259 kg de CO2 por metro quadrado de superfície, utilizando ajos de alta resistência e produzido X-Carb em todas as partes do edifício e incluindo no cálculo da pegada do carbono também o transporte do material da Europa para o Sudeste Asiático, onde o estudo de caso localiza o centro de dados, esse valor baixa a 107, menos da metade, quase 60% menos de emissões. X-Carb é uma marca de ArcelorMittal que representa nossa iniciativa de sustentabilidade aplicada ao ajo. Sustentabilidade e energia solar estão intrinsecamente ligadas, porque essa tecnologia permite gerar eletricidade limpa e inesgotável, sem emitir CO2. Por isso, o produto Helioroof da ArcelorMittal, sem ser diretamente na mesma linha de contribuição para a sustentabilidade dos edifícios. É uma solução especial que reduz a pegada de carbono e acelera a adoção de energias renováveis. Por isso, deixo a palavra a meu companheiro Gonçalo, para que apresente este interessante produto. Ora então, antes de mais, bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer aqui ao esforço do colega André, que tentou falar em português. Espero que tenha sido perceptível para todos vós e também estender os agradecimentos a todos os convidados, a todos os participantes que puderam estar presentes neste webinar. Vou então partilhar o meu ecrã. Um segundo, por favor. Espero que já estejam a ver. Portanto, eu vou falar sobre dois temas, o Helioroof, e depois passarei para uma apresentação sobre sistemas de fachadas e coberturas da ArcelorMittal. O primeiro tema é então o Helioroof, uma solução inovadora para coberturas fotovoltaicas. Ao longo desta primeira apresentação, iremos abordar estes capítulos, uma breve introdução, um enquadramento inicial. Passaremos depois para as características e principais destaques destes produtos, assim como o seu círculo de benefícios. Iremos também demonstrar-vos alguns dos testes e ensaios que realizamos para este produto. Iremos também mostrar a nossa linha de produção Elexio em França. Depois iremos abordar algumas das feiras, eventos e prémios que este produto já conseguiu atingir. E iremos mostrar dois links com vídeos sobre a aplicação deste produto, passando depois, por fim, para a conclusão. Então, em termos de breve enquadramento, nós sabemos que existem cerca de 250 milhões de edifícios na União Europeia e que existem também cerca de 300 milhões de metros quadrados de coberturas de novos edifícios.
Atualmente, o objetivo da União Europeia para 2030 é atingir pelo menos 50 milhões de metros quadrados de coberturas solares a serem instaladas e também ajudando a estes novos edifícios e aos existentes. Dentro dos existentes existem bilhões de metros de quadrados de coberturas com amianto que também são recomendadas de ser substituídas. Todos estes vão ajudar-nos a atingir o objetivo mínimo de 50 milhões de metros quadrados. Como a ArcelorMittal é um key player na indústria da construção, especialmente na construção metálica, estando comprometido com as práticas sustentáveis, focamos em desenvolver então uma solução que ultrapassasse os principais desafios que fomos encontrando nesta vertente dos fotovoltaicos, que são as cargas adicionais na estrutura do edifício, na sua cobertura, uns custos de desenvolvimento do projeto por vezes elevados, que leva à perda de oportunidades, obviamente o impacto ambiental da produção de novos produtos, uma estanqueidade que por vezes fica em risco durante as furações dos painéis de sanduíche para fazer a montagem da estrutura para os fotovoltaicos, uma instalação também que por vezes é muito complexa e fica fora da especialidade dos instaladores mais antigos, mais tradicionais de Portugal, e também o objetivo de preservarmos a parte estética da cobertura, mesmo que por vezes não seja visível, mas muitos dos edifícios essa cobertura fica visível. Surgiu então esta solução desenvolvida pela ArcelorMittal, que é o Helio Roof, um painel sanduíche fotovoltaico pré-fabricado, uma solução mais rápida, mais leve e mais inteligente. Temos aqui uma breve legenda do produto, portanto ele é constituído por esta zona azul a 1, que é os fotovoltaicos, as células propriamente ditas. Depois a 2 temos a chapa estrutural de aço do painel, onde se inserem as células fotovoltaicas na própria chapa de aço. A 3, o isolamento, ou seja, a espuma PIR que faz o isolamento deste painel sanduíche. E depois o 4 são os cabos e as calhas para fazer as ligações elétricas. Porque é que nós temos que este produto é mais rápido, é mais leve e mais inteligente? Nós precisamos apenas de mais 2,5 kg por metro quadrado para gerar energia solar. Estes painéis são muito leves. Conseguimos atingir uma performance de 310 watt-pascais até 2172 watt-pascais com as nossas células tecnológicas da Topcon. Em termos de dimensões, este Helio Roof varia desde o mínimo 2 metros de comprimento até ao máximo 12 metros de comprimento. E em termos de espessuras de isolamento, para responder às necessidades térmicas, temos desde 40 mm até 140 mm de espessura em espuma PIR. E esta área são áreas transitáveis personalizadas, ou seja, nós podemos pôr as células até à extremidade do painel ou então deixar aqui uma zona acessível ou transitável, como vocês podem ver. Temos aqui agora dois tipos de Helio Roof, com sobreposição e sem sobreposição. No caso da esquerda, que é com sobreposição, é quando temos coberturas, telhados, em que uma das águas tem mais de 12 metros de comprimento. Nesse caso, temos que fazer a tal sobreposição de painéis. No caso em que a cobertura tem menos de 12 metros de comprimento, poderemos fazer uma instalação de painéis Helio Roof sem qualquer tipo de sobreposição. As chapas de aço que podemos utilizar nestes painéis de Helio Roof podem considerar o aço sustentável XCAR, que o nosso colega André esteve-vos a falar há um bocado na apresentação dele. Podemos fazer um revestimento, ou seja, uma lacagem, um acabamento das chapas em Airexcel, uma gama extremamente resistente e robusta da nossa carta Colorissimo, ideal para ambientes agressivos. E em termos de garantias propostas para estes produtos, nós temos cerca de 15 anos para a garantia do produto em si e 25 anos de garantia para a produção de energia linear. Em termos de vantagens deste produto, do Helio Roof, como eu vos disse anteriormente, a área transitável pode ser personalizada. Neste caso, temos uma área bastante considerável que não tem células fotovoltaicas que
que seja possível andar lá em cima. É fácil de manobrar, os painéis, se forem de 2 metros, até podem ser manobrados à mão, mas os mais compridos convém serem manobrados com ventosas normais, aquelas ventosas, por exemplo, de instalar vidro. Em termos de limpeza das células, qualquer tipo de máquina de limpeza de painéis fotovoltaicos, células fotovoltaicas, é indicado para o nosso tipo de painel. Temos um método que chamamos método Octopus de fazer o packaging, a estocagem dos painéis sem danificar as próprias células. E depois o peso do painel em si, obviamente, varia conforme a espessura da espuma. Por exemplo, se for de 40 milímetros, temos cerca de 13,3 kg por metro quadrado. Se for 140 milímetros de espessura de painel, temos 17,3 kg por metro quadrado. É uma solução, então, que pode ser retirada no futuro e trocada após a instalação, caso haja algum problema de uma célula ou simplesmente por manutenção. Outros destaques que nós temos para o nosso painel LED Roof é que pode ser instalado juntamente com o nosso painel Onda Term. Porquê? Porque tem o mesmo design de conexão, ou seja, a onda que vocês veem aqui é a mesma onda que encaixa na onda do painel LED Roof. Não tem impacto com os acessórios, ou seja, os acessórios que nós já tínhamos previsto para o Onda Term são os mesmos acessórios do LED Roof, quer para claraboias, quer para remates, quer para pingadeiras, etc. São 100% à prova de água, são fáceis de instalar, apenas em um passo, depois como vamos ver nos vídeos mais à frente. Tem um teor mínimo de carbono para telhados solares e uma viabilidade económica bastante acessível, na nossa opinião. Ele é fabricado pela ArcelorMittal, como já disse anteriormente, fabricado neste momento nas nossas fábricas em França, na Europa. Não tem um peso adicional considerável para a instalação solar. É um muito baixo impacto ambiental, redução de CO2 superior a 25% em relação à energia fotovoltaica tradicional, e a solução da Sexcarb, como vimos também anteriormente, traz ao mercado a solução com menor impacto de CO2. Temos de garantia, conseguimos atingir os tais 25 anos para a produção de energia solar linear. Em termos de segurança e durabilidade, também é um produto que tem bastante durabilidade, no mínimo 15 anos de garantia. Uma manutenção fácil, porque como não temos furos, conseguimos manter a estanquidade durante mais tempo. Não acumula grandes teores de poeira, obrigando assim, ou atingindo assim, um aumento de vida útil do telhado e a tal manutenção reduzida. Temos de flexibilidade do design da cobertura, não tem uma necessidade própria de um projeto elétrico, e temos os tamanhos personalizados dos painéis de 2 a 12 metros, e também podemos selecionar nas zonas onde não temos as células, obviamente, a cor que pretenderem da nossa carta de cores Coloríssimo, peço desculpa. Instalação rápida, um plug and play fácil, independentemente da instalação no telhado, e sem cabos visíveis no telhado, fica tudo dentro das calhas e depois apenas acessíveis pelo interior do edifício. Foram realizados no ano passado 4 testes on-site que confirmaram a facilidade de instalação e a tal performance comparada com os outros módulos de fotovoltaicos tradicionais, convencionais, em Eronville, ou seja, na nossa fábrica de França, 4,35 kW que se conseguiu atingir, carport 1.6, uma cisterna com 3.2 e até agora o maior teste, o maior ensaio realizado até hoje, o All-Round, onde conseguimos atingir 15 kW por pascal. Na linha de produção Elexio, que fica localizada em Contrisson, uma das nossas fábricas de França, numa área de cerca de 6 mil metros quadrados, apoiada pela União Europeia no segmento dos Green Deals, ou seja, qualquer instalador ou construtor em Portugal que goste deste produto e que sinta necessidade de aplicá-lo num dos seus projetos, fazemos facilmente o transporte desde as nossas fábricas de França até Portugal, sem produzir uma grande pegada de carbono.
Este prémio tem sido muito bem aceito nas feiras, onde temos estado presentes. Ele ganhou o prémio de inovação do ano passado, na categoria fotovoltaica, na feira da Intersolar, e tivemos presença na BAL do ano passado, na Batinovia e na Energaia. Queria agora mostrar-vos dois vídeos. O primeiro sobre uma comparação entre um Helios Roof versus uma montagem tradicional de painéis fotovoltaicos, e depois um vídeo de uma instalação real feita na tal fábrica de construção. Portanto, vou mostrar agora aqui o vídeo. Espero que estejam a conseguir ver. Então, pela montagem do zero, a montar lá, tanto cá à direita já acabando, à esquerda estão agora a começar a montar as calhas, a estrutura, o apoio para os fotovoltaicos. Mais leve, mais rápido, mais. Passemos agora então para o segundo vídeo da montagem real do Helios Roof na nossa. E assim terminamos a apresentação sobre o Helios Roof, e iremos então passar para a segunda apresentação da minha parte, que é sobre os sistemas completos de cobertura e fachadas, soluções térmicas e acústicas da ArcelorMittal. Ao longo desta segunda apresentação, iremos abordar estes capítulos. Vamos começar também por uma breve introdução e um contexto regulamentar. Passaremos depois para uns breves princípios de acústica e de térmica. De seguida, iremos abordar qual é que é o principal objetivo do guia. Iremos falar-vos então dos nossos sistemas de cobertura Global Roof
os nossos sistemas de fachada Global Wall. Iremos também demonstrar alguns dos exemplos destes sistemas e os ensaios que foram realizados e iremos depois passar para umas breves conclusões e benefícios destes sistemas. Como sabemos, ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvidos vários protocolos, como por exemplo o Protocolo de Kyoto ou o COP21, que têm vindo a entrar em vigor com o objetivo de, no fundo, limitar as emissões de gases com efeitos de estufas. Estes diferentes protocolos serviram de base para regulamentações térmicas sobre edifícios novos e renovações, com as diretivas europeias sobre o desempenho térmico. Estas regulamentações sucessivas são, obviamente, cada vez mais exigentes. Por exemplo, no caso de França, com a mais recente lei do RE 2020, as prioridades estabelecidas baseiam-se, sobretudo, no desempenho térmico dos edifícios, mas também no seu impacto no clima. Surgem os novos critérios e os pontos de atenção, tais como a consideração das emissões de gases com efeitos de estufa, relacionados com o ciclo de vida do material. Daí também o desenvolvimento da nossa solução em aço X-Carb para beneficiarmos ou conseguirmos produzir de materiais com um ciclo de vida maior. Paralelamente a estas regulamentações, há o aspecto da saúde, nomeadamente através do combate ao ruído e à poluição sonora, que tem vindo a desenvolver-se e é tido em conta também através das regulamentações acústicas. No fundo, para ajudarmos a definir sistemas de revestimento que permitam responder a estas exigências, a estas regulamentações, a ArcelorMittal Building Solutions desenvolveu uma atualização do nosso guia de sistemas térmicos e acústicos que conseguem atingir, como vamos ver mais à frente, certificados de U-Value até 0.15 watts por metro quadrado Kelvin e isolamentos ou atenuações acústicas até 64 decibéis. O guia enquadra as soluções face às mais recentes exigências, lá está, do RE 2020, porque foi desenvolvido pelos nossos colegas de França, daí está mais adaptado à legislação francesa. O que é que o RE 2020, no fundo, faz? Obriga a uma redução de emissões de CO2, à necessidade de produtos com as declarações ambientais, incentivo de aço sustentável, como o X-Carb, e também define aqui quais é que são os critérios de avaliação. As regulamentações acústicas definem as regras por tipologia de edifício, nomeadamente se é uma escola, um hotel, um hospital, um ginásio, etc. E também define quais é que são os critérios e os parâmetros exigidos. Em Portugal não existe um equivalente direto ao RE 2020, porque a nossa regulamentação segue outro enquadramento legal. No entanto, os instrumentos que nós temos cumprem os mesmos objetivos, que é regulamentar o desempenho energético e ambiental dos edifícios. O mais parecido que nós temos atualmente é o RH, que é a Regulamentação de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, que é o nosso Decreto-Lei número 101 de 2020, que estabelece os requisitos para o desempenho energético, envolvente térmica, eficiência dos sistemas técnicos, o isolamento e a ventilação e qualidade do ar. O mais próximo que temos do RE 2020 na prática é isto, mas existem também outros sistemas, outras certificações, como o SCE e como o REX. Abordando agora um bocadinho da térmica, existem no fundo três tipos de transferência de calor, por radiação solar, que é a propagação do calor por os raios infravermelhos, a condução do material, a propagação do calor no próprio material, não é? E a convecção, que é a propagação do calor pelo movimento dos volumes de ar. Ainda nos princípios da térmica existem quatro grandes fatores, fórmulas, por assim dizer, para cálculo da térmica. O lambda, que é a condutividade térmica do material. A resistência térmica, que não é mais do que a espessura do material a dividir pela sua condutividade, pelo lambda. Depois o IUC, que é o inverso do R, ou seja, só é necessário dividir 1 pelo RT. E depois o coeficiente UP, que no fundo é o somatório de todos os U's, de todos os materiais, mais as perdas nas pontes térmicas. Apenas para uma regra simples, quanto mais baixo for o U-value, melhor será o desempenho térmico. Um U-value de 0.10 é excelente, um U-value de 1 é fraco. Agora, em termos de princípios de acústica, o som
não passa de uma vibração mecânica que se propaga no meio, ou ar, ou água, ou nos materiais, sob a forma de ondas. E tem três principais características. A frequência, em hertz, que determina se o som é grave ou agudo. A amplitude, em decibéis, que determina o volume, digamos assim. E o comprimento de onda, que é relacionado com a sua propagação. Existe também o isolamento acústico, que serve para impedir que o som passe de um espaço para o outro, e os principais indicadores são o RW, que é o isolamento ao som aéreo, e o DNT-ATR, que é o isolamento in situ ajustado para baixas frequências. Existe também a absorção acústica, que é o alfa-W, que reduz a reflexão interna do som dentro de um espaço. Por exemplo, uma absorção acústica de 0 é porque a superfície é totalmente refletora, que pode ser bom para uns casos, e 1, superfície totalmente absorvente, que pode ser boa para outros casos, conforme aquilo que se pretender. Passando então para o objetivo deste guia de sistemas térmicos e acústicos da ArcelorMittal. No fundo, é uma síntese técnica completa de todas as soluções de coberturas e fachadas que nós temos, e está focada, obviamente, no desempenho térmico e no desempenho acústico, nas soluções combinadas térmico e acústicas, requisitos regulamentares e os sistemas que estão homologados pelo STB, pelo FCBA e ensaiados nos vários parâmetros que vimos anteriormente. Acompanhada ainda de tabelas detalhadas com os valores certificados, as camadas construtivas de cada sistema e detalhes de montagem. No fundo, este guia permite encontrar aos gabinetes de engenharia, aos gabinetes de arquitetura, rapidamente, uma solução construtiva que responda às exigências, aos requisitos térmicos e acústicos do projeto. Estas soluções acústicas apresentadas no guia podem ser objeto de uma melhoria de desempenho térmico, mediante simples pedido à nossa equipa técnica, por isso, em caso de alguma dúvida ou necessidade, não hesite em contactar-nos. Passamos então para os sistemas de cobertura Global Roof. Nós dividimos os sistemas de cobertura em dois grandes grupos. Os sistemas com necessidade de telas de impermeabilização, porque em si só não garantem a estanquidade, portanto necessitam de aplicar uma tela, uma membrana TPO. Temos coberturas simples, duplas e triplas, com bandejas ACIERCO, com perfis ou bandejas perfurados que reforçam aqui a acústica, e com ou sem painéis sanduíche, como por exemplo o Malcaterm, o Onda Term, que é em espuma, ou o Onda Rock, que é em LED rocha. Portanto, sistemas de cobertura Global Roof com tela de impermeabilização. Possuímos 12 sistemas térmicos, que atingem valores térmicos desde 0.15 até 0.25, e 46 sistemas acústicos que atingem valores de redução acústica desde 30 até 50 decibéis e absorção de 0 até 1. Passemos agora então para os sistemas de cobertura Global Roof sem necessidade da tal tela TPO, sem a necessidade da membrana, e possuímos 13 sistemas térmicos, desde 0.15 a 0.41 valores de U-value, e 14 sistemas acústicos também com propriedades acústicas dos 35 até 50 decibéis. Passamos agora então para as fachadas. Os sistemas de fachada Global Wall. Aqui incluímos soluções de paredes duplas metálicas e paredes com um painel sanduíche. Neste momento dispomos de 16 sistemas térmicos de fachadas. Já vamos ver mais à frente alguns casos, atingindo valores de U-value de 0.15 a 0.30, e 40 sistemas acústicos, também atingindo resultados que vimos anteriormente para as coberturas, desde 30 decibéis até 50 decibéis, e absorções acústicas também de 0 a 1. Passamos agora então, finalmente, a alguns dos exemplos. Começamos aqui por sistemas de cobertura, aqui sistemas de cobertura térmicos com peles duplas. Apresentamos três casos, o DPN 30, DPN 25 e o DPN 41. Estes aqui caracterizam-se apenas por uma diferença na espessura do isolamento. O perfil interior é um perfil de cobertura trapeza. Depois temos o tal isolamento com 60, 120 ou 160 mm de espessura.
que atingem valores de U-value de 0.25 a 0.41 e depois acabamos o revestimento com uma chapa de cobertura Frequency, Trapeza, Authentic, aquilo que os arquitetos pretenderem, na cor e na gama que pretenderem. Agora passamos para outros sistemas térmicos de cobertura, nestes casos com painel sanduíche. Temos aqui o Top Term 15 da Onda Rock T e Onda Term T, um em lã de rocha e outro em espuma. Por dentro ou pelo interior temos umas bandejas a cierco, perfuradas ou não perfuradas, conforme os requisitos acústicos. O isolamento, com espessura de 90 mm ou 140 mm. Tem mesmo que ser estas espessuras porque é aquilo que está testado e ensaiado pela ArcelorMittal. Uma película impermeável ao vapor e ao ar, uma barreira para vapor. Aqui umas calhas para fazer o suporte depois do painel. E lá está, o tal painel Onda Term T ou Onda Rock T. Conseguimos atingir valores de U-value de 0.15 watts por metro quadrado Kelvin. Passamos agora para sistemas térmicos de fachada, com pele dupla. Temos aqui dois casos, o Rock Bardage com lã de rocha, o 24 e 29. São ambos constituídos por uma bandeja 1590 pelo interior, perfurada ou não. Depois um isolamento em lã de rocha de 150 mm ou 210 mm, conseguindo atingir valores de U-value de 0.29 e 0.24. E depois termina também com um perfil de revestimento ou uma trapeza, ou uma frequency, uma oceano, aquilo que pretenderem e que gostarem. Outro sistema térmico de fachada, neste caso já com painel sanduíche, é o Top Term 15 Promi Rock. Neste caso terminamos o sistema com o tal painel sanduíche ou Promi Rock S ou Promi Rock V, com uma espessura de 150 mm, mais o isolamento, as placas interiores de 90 ou 150 mm, conseguindo atingir valores de U-value de 0.15. Passamos agora para o Archisol. O Archisol é um sistema térmico de fachada mais comum, digamos assim. A ArcelorMittal desenvolveu este sistema duplo de camada em que a bandeja de suporte é substituída integralmente pelo painel sanduíche, cujas especificações foram estudadas, no fundo, para garantir essa função de suporte. O painel sanduíche garante também a estanquidade ao ar e o desempenho térmico, minimizando as pontes térmicas. Este é adequado para as construções em zonas sísmicas, pois o Archisol foi validado mecanicamente para responder às exigências da nova regulamentação. Conseguimos atingir para estes painéis, para estes sistemas Archisol, valores de U-value também bastante satisfatórios de 0.16 e temos três configurações possíveis: ou instalação direta da chapa de revestimento fixa diretamente ao painel, instalação com calhas simples e instalação com calhas duplas, criando aqui uma camada, uma caixa de ar, digamos assim. Passamos agora para os sistemas acústicos e térmicos de cobertura, com bandejas perfuradas, neste caso os Global Roof SIN 320 TPR e 323 TP. São constituídos por bandejas pelo interior, depois lã de rocha de 70 mm, uma barreira para vapor, a viga de suporte depois, mais uma camada de lã de rocha de 200 mm, uma lã de vidro e terminamos também com um perfil ou um trapézio, ou um frequency, ou um authentic. Neste caso, estes sistemas térmicos e acústicos conseguem atingir valores 0.17 de U-value térmicos e em termos de valores de acústicos conseguimos uma redução acústica de 47 e 50 decibéis, que são também bastante bons. Passamos para sistemas agora de fachada, sistemas acústicos e térmicos. Temos os Rock Bardage, que também são bastante comuns e muito bem aceitos no mercado. O 221 Rock Bardage, 222, 224, 223 e depois o CN 121 e 122. No fundo, todos eles são constituídos por bandeja pelo interior,
A lã de rocha, que aí sim a espessura vai variando, 130, 150, por exemplo, e o tal perfil exterior de acabamento, ou um frequence, ou um trapézio. Nós conseguimos atingir valores de U-value desde 0.28 até 0.34 para estes sistemas, a nível térmico, e a nível acústico conseguimos as tais reduções acústicas de 35 a 50 decibéis. Concluindo, em termos de vantagens para os sistemas completos da ArcelorMittal Building Solutions, como vimos ao longo desta apresentação, são soluções com certificação de Estados e França da Avitecnique, CSTB, FTBA. Oferece também, como vimos, altos desempenhos térmicos, sísmicos, de estanquidade, mas também mecânicos. Permite oferecer uma garantia do sistema completo fornecido pela ArcelorMittal Building Solutions, ou seja, se nós fornecemos os materiais todos, mesmo materiais que não sejam fabricados por nós, como por exemplo a lã de rocha ou as caigas, nós conseguimos garantir que o fornecimento e a montagem com o acompanhamento depois durante a instalação, que o que está a ser instalado é aquilo que foi ensaiado e como tal podemos garantir que o sistema vai atingir os resultados daquilo que foi ensaiado por nós. Existem diferentes possibilidades de revestimento arquitetónico e uma construção com uma maior qualidade de acabamento estético, o que para os gabinetes de arquitetura pode ser uma grande vantagem. É extremamente versátil, porque a concepção da fachada pode ser atualizada no futuro e também tem uma desmontagem fácil e simples, o que conseguimos atingir uma redução de custos no final do ciclo de vida do edifício, garantindo aqui uma Smart Circularity. E resta-me agradecer e passemos então, ficam aqui com o meu contacto, o número de telemóvel e e-mail, e passemos então às dúvidas e questões, caso essas existam. Vou só parar de partilhar o ecrã. Penso Muito obrigado, Gonçalo. que Muito interessante já não estou a partilhar o ecrã. tua apresentação. Muito Obrigado, Andréa. interessante. Alguém tem algumas dúvidas? Sim, Eu tenho uma sobre Helioroof. O ok. painéis Helioroof vem num comprimento padrão? Tem um mínimo e um máximo? Sim, em termos de mínimo, é de 2 metros, o painel, Uhum, e em termos de comprimento máximo é de 12 metros. uhum. Ou seja, para transportes, nós conseguimos fazer transportes normais em containers, contentores ou trailers, sem O- necessidade de transporte especial. ok, Sim. muito bem. E depois para manusear também eles são bastante leves. Nos casos com maior comprimento aí já pode ser necessário utilizar umas ventosas, mas à partida dois instaladores conseguem pegar sozinhos nos painéis. Tenho outra pergunta. A inclinação ideal para os painéis solares, sabemos que depende da latitude e da sua localização e Certo? da altura do ano em que pretende maximizar a produção de eletricidade. Eh, Vocês podem ajudar os clientes a calcular a inclinação ideal para a sua casa ou seu edifício? Sim, sim. Nós temos um departamento dedicado ao Hélio Roof em França, os nossos colegas, o Nicolas Marchand e o Renaud Vinod. Se tiverem alguma necessidade que eu não consiga ajudar logo de início, eu posso pedir essa ajuda aos colegas e eles fazem esse estudo de inclinação. Uh, Penso que o mínimo recomendado seja entre 5 a 7% de inclinação, mas Uhum. para casos mais específicos, eles podem fazer esse acompanhamento e dar-vos um apoio técnico mais especializado, sim. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado. Algo mais com Eu, perguntas? eu penso que não, estava aqui a ver com os nossos colegas se tinha alguma dúvida no chat, mas penso que não. Uhum. Então,
Se todos têm o contato do meu e do Gonzalo, então, em caso de dúvidas futuras, podem contatar-nos sem problema. Então, muito obrigado a todos para a sua assistência, muito obrigado, Gonzalo, por tu tempo. Então, Obrigado, Andreia. Também gostaria obrigado, de agradecer a obrigado. iniciativa e a todos os participantes, todos os nossos clientes que puderam participar e assistir. Muito obrigado e ficamos disponíveis para nos contactarem caso tenham alguma dúvida, sempre que Uhum. seja necessário. Sem olvidar as colegas da comunicação que Certo, suportaram muito na organização. exatamente. Então, graças a todos e nos vemos pronto. Obrigado. Até logo.